A nossa dica de hoje está relacionada à transformação de frases da voz ativa para a voz passiva. Veja como a transformação se torna fácil se você observar o número de verbos que aparecem na frase da voz ativa. Se na voz ativa houver um verbo, na voz passiva você deverá ter 2 verbos. Esse verbo que vai aumentar é o verbo auxiliar. Se na voz ativa você tiver 2 verbos, na voz passiva você deverá ter 3 verbos. Vamos observar o passo seguinte. Lembre que o verbo da oração, lá na voz passiva, ele deverá ir para o particípio. O verbo da oração, lá da voz ativa, vai na voz passiva para o particípio. Lembre que o particípio sempre termina em adoído. Haverá o surgimento de um verbo auxiliar, esse verbo que aumenta é o verbo auxiliar, e ele deverá ficar no mesmo tempo do verbo principal da ativa. Por último, lembre que a concordância deverá ser feita com o objeto direto. Por quê? Porque o objeto direto será o sujeito da voz passiva. Vamos observar como isso se realiza. Se nós temos a frase, nós dominaremos este conteúdo, o importante é que você observe o número de verbos da ativa, observe que nós temos um verbo, e que você identifique o objeto direto. Lembre que esse objeto direto está no singular, porque a concordância deverá ser feita com ele. Se nós temos um verbo na ativa, observe a forma dominaremos, a resposta correta deverá ter 2 verbos. De cara, nós já eliminamos 2 alternativas, porque aqui eu tenho 3 formas verbais. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A resposta correta deverá ter 2 verbos, porque na ativa eu só tenho um verbo. Eu tenho 2 alternativas corretas, uma no singular, a outra no plural. Observe que a resposta correta será aquela que estiver concordando com o objeto direto. Observe que o objeto direto, que é o futuro sujeito lá na passiva, ele está no singular. Então a resposta correta será a alternativa C. Eu sou o professor Arimateia Soares. Sucesso para você na sua prova.